Olá, pessoas! Nos últimos meses eu estava notando uma semelhança muito interessante entre a filosofia de Nietzsche com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma teoria recente da psicologia, muito aplicada hoje em dia, principalmente pelo fato dela ser eficaz e baseada em evidências científicas. Entretanto, eu vejo que mesmo as pessoas que estudam psicologia e são experts nessa área de cognitivo-comportamental não parecem notar esse ponto, e me parece ser uma coisa muito importante. Eu acho que, bom, para mim foi muito importante entender e pode ser para você também, porque isso é uma coisa que pode mudar o nosso olhar para a vida. Então, para contextualizar, vamos começar com a psicologia moderna. A psicologia é uma área que surgiu tem muito pouco tempo, na verdade foi em meados do século XIX, ou seja, nos anos de 1800 e bolinha, que começaram a desenvolver ideias psicológicas, começaram a criar os primeiros laboratórios de psicologia e ao longo do século passado, nos anos de 1900, muitas ideias psicológicas, foi praticamente um boom. A área cresceu exponencialmente, muitas pessoas proeminentes na área surgiram e até que hoje a gente tem muito mais psicologia no curso que eu faço, estou no 10º período agora. A gente tem 3 turmas de primeiro período, eu achei interessante esse fato, porque a demanda por profissionais de psicologia está aumentando, tanto quanto o interesse das pessoas em se tornarem psicólogos. Então, assim, isso é uma coisa que se torna cada vez mais relevante. Então, vocês veem que a psicologia tem uma certa história, só que até mais ou menos a década de 50, 60, não era dada tanta atenção assim a produzir evidências científicas muito fortes. Ou seja, no jeito que a medicina faz, no jeito que a física faz, produzem artigos baseados em evidências muito sólidas. A psicologia divide-se entre ser uma área das ciências da saúde ou das ciências humanas e ela não é tão fácil quanto a medicina, por exemplo, para começar a produzir evidências científicas. Só que em meados da década de 60, esse problema começou a se tornar mais relevante, as pessoas começaram a se preocupar mais com ele e teve um cara, que era um psicanalista inclusive, que se chamava Aaron Beck, e ele começou a perseguir esse incômodo de não ter evidências científicas, de querer testar essas ideias de uma maneira mais rigorosa. E o resultado das pesquisas e da prática dele foi o que hoje a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. E olha, se você está querendo estudar psicologia, já buscou entender sobre o assunto e não sabe o que é isso, você precisa entender isso para ontem. Porque hoje em dia, a terapia cognitivo-comportamental e as suas variantes são considerados o padrão ouro para tratamento de diversas patologias mentais. E uma das principais ideias da TCC é a ideia do modelo cognitivo, que é basicamente uma tentativa de explicar que os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos e as nossas ações, que os nossos sentimentos influenciam as nossas ações e os nossos pensamentos e que as nossas ações influenciam os nossos pensamentos e sentimentos também. Então é uma tríade de fenômenos que acontecem dentro da gente e que se influenciam mutuamente. E além disso, a gente também tem as nossas crenças. As nossas crenças influenciam o nosso modelo cognitivo, ou seja, os nossos pensamentos, ações e emoções. Então, as nossas crenças têm um poder muito grande sobre a gente. E ao longo da vida, desde pequenininho, a gente vai formando as nossas crenças. Seja porque falaram pra gente que a gente podia fazer aquilo ou não podia fazer outra coisa, a gente aprende com os nossos pais na escola, ou então foi o nosso DNA que nos tornou mais propensos a desenvolver um determinado tipo de comportamento. Fato é que a gente chega na adolescência, na vida adulta, com algumas crenças que a gente vai formando ao longo do ciclo vital e essas crenças acabam influenciando a nossa vida. Podem influenciar a nossa vida tanto positivamente quanto negativamente. A TCC costuma dar muita atenção às crenças que são chamadas crenças disfuncionais. As crenças disfuncionais poderiam ser enxergadas como qualquer tipo de crença que você tem que influencia negativamente a sua vida, que te deixa pior do que você poderia ser, que te limita, que faz com que você se frustre porque você não consegue o que você quer, porque você está muito preso em algum tipo de pensamento que você desenvolveu ao longo da sua vida e que não se aplica mais. E também foi descoberto pelos criadores do TCC que quem tem alguma patologia, tipo assim, transtorno de ansiedade, depressão, costuma ter muitas crenças disfuncionais. E parte do que a TCC faz é fazer o tratamento dessas crenças disfuncionais para que a pessoa comece a desenvolver uma maneira melhor de lidar com a vida dela. E aí, nesse momento, você poderia se perguntar o que diabos Nietzsche tem a ver com isso. O Nietzsche foi um filósofo alemão muito famoso e muito cheio de ideias. E uma dessas ideias que faz muito sentido para mim é a ideia de afirmação da vida. Para Nietzsche, afirmar a vida é agir, pensar e sentir de uma maneira que nos eleve.
É agir em prol da vitalidade, da força, da grandeza humana. É agir a favor do ser humano, é aceitar a vida como ela é, sem tentar ficar fugindo dela. E a ideia do Nietzsche é que afirmar a vida torna a nossa vida melhor, e não apenas isso, mas para ele era o objetivo de toda e qualquer filosofia, mas negar a vida também torna a nossa vida pior. E um exemplo que vai ficar muito claro, uma pessoa que é completamente pessimista, tudo que acontece ela reclama, tudo que acontece ela consegue enxergar o lado ruim. Essa pessoa não está afirmando a vida, ela não está agindo em prol do melhor que há nela, do melhor que há no mundo. Ela está meio que resignada, meio que numa posição passiva e fraca. Quando a pessoa está muito pessimista, os próprios pensamentos e reações da pessoa diminuem ela, impedem ela de viver a melhor vida que ela poderia viver. E de certa forma você até pode dizer que uma pessoa pessimista está dando um tiro no próprio pé. Olha, presta atenção nesse ponto. Isso é uma coisa muito importante de entender. Todos nós cometemos esse tipo de erro. Todos nós, às vezes, temos pensamentos, reações, crenças, atitudes que nos diminuem em vez de nos elevar. E isso é o equivalente psicológico de dizer que todos nós damos tiros nos nossos próprios pés. E é aqui um dos lugares que Nietzsche encontra a TCC. As nossas crenças podem influenciar positivamente ou negativamente a nossa vida. Aquilo que a gente faz pode nos elevar, mas também pode nos diminuir. E muitas vezes a gente acredita, faz, sente tudo de uma maneira que nos diminui. Tá na nossa conta, entende? Muitas vezes a gente não tem a vida que a gente quer ter porque a gente fica dando tiro no próprio pé, porque a gente gosta de ser pessimista, porque a gente gosta de ser ressentido, porque a gente gosta de ficar reclamando em vez de tomar uma atitude concreta. Então, tem coisas que a gente faz que nos aproximam do nosso caminho e tem coisas que a gente faz que nos afastam do nosso caminho. E muitas vezes a gente é teimoso demais para parar com as coisas que nos afastam do nosso caminho. Mas são coisas que estão na nossa conta, é a nossa responsabilidade. E a ideia aqui é a gente desenvolver um modo de vida que eleve a nossa vida, que afirma a nossa vida, que a gente se torne mais, que a gente se expanda, que a gente tenha mais força moral, mais vitalidade, entende? A gente tem que ser os agentes a nosso próprio favor, a gente não pode ser contra a gente. Presta atenção nisso, o ser humano às vezes é contra ele mesmo. E você pode estar sendo contra você em vários momentos sem nem perceber. Então isso é uma coisa muito importante de ser entendida. A gente deve afirmar a nossa vida, a gente deve cultivar um modo de vida que afirme quem a gente é. Isso é uma coisa que é feita de um modo único para cada um, porque cada um é uma pessoa diferente e cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma coisa que vai te elevar, mas que é diferente das outras pessoas. Por exemplo, para uma pessoa jogar futebol pode ser um hobby, enquanto para outro é uma carreira. Para quem está levando o futebol como um hobby, e isso de repente está atrapalhando o seu desenvolvimento na carreira, então isso é uma coisa que não está afirmando a sua vida naquele momento. Então, para essa pessoa, parar de jogar futebol pode ser uma afirmação de vida, enquanto para o jogador de futebol, ir treinar todo dia é o que está afirmando a vida dele. Ao longo da vida, a gente vai entrando em contato com essas diversas crenças que tem por aí, que a TCC descreve, mas muitas das crenças que a gente tem são crenças que vêm de outras pessoas, mas que não foram nós que criamos. Não é uma coisa que vem das minhas necessidades e considera os meus desejos e expectativas na vida. Muitas vezes as crenças que a gente adota porque outras pessoas adotam também, mas que às vezes não reflete aquilo que a gente mais precisa da vida. Então chega um momento do desenvolvimento humano em que a gente tem que meio que sair do grupo para abraçar a nossa própria moral, para abraçar aquilo que a gente é. E é isso que é afirmar a vida. A gente começa a desenvolver crenças que nos levam para frente, que nos levam para os nossos objetivos. A gente nasce, a gente tem nossos pais, eles começam a dar regras pra gente, a gente entra pra escola, a gente vê televisão, a gente mexe em redes sociais, a gente observa o comportamento das outras pessoas e supõe que a gente deve agir mais ou menos da mesma forma. Então, a gente tem muitas fontes de regras e crenças que a gente adota e torna essas coisas parte de quem nós somos, mas muitas vezes elas não se encaixam muito bem em quem nós somos. Muitas vezes elas estão contra aquilo que nós somos. Então, na prática que eu conheço da TCC, as pessoas dão muita atenção a crenças disfuncionais, mas a gente tem que dar atenção para crenças funcionais, como formar essas crenças funcionais, qual que deve ser o objetivo de cada um. De novo, são respostas que você vai responder por você, são coisas autênticas, mas é uma coisa importante de ser dita. Não apenas a gente deve evitar de dar um tiro no nosso próprio pé,
mas a gente deve buscar aquilo que a gente veio fazer aqui. A gente deve manifestar quem a gente é no mundo. A gente tem que ser a gente tem que afirmar a nossa vida. Talvez seja o melhor que eu consiga expressar isso agora, entende? Mas é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente está mais focado em coisas que a gente cria do que na realidade de fato. A gente está longe do mundo real, longe das nossas experiências. E isso faz com que a gente diminua a chance de conseguir o que a gente quer da vida. Isso nos torna pessoas mais frustradas. Então é isso. E assim, isso nunca deve ser feito de forma a negar quem que você é. O objetivo é afirmar quem você é. Não se espelhe em outras pessoas para encontrar respostas que só existem dentro de você. Só existem dentro, considerando tudo que você é, considerando sua vontade. Tem coisas que a gente não consegue olhar para fora para encontrar respostas. A gente tem que encontrar dentro da gente. E uma delas é como melhorar a nossa vida, como afirmar a nossa vida, como ser quem a gente é de fato. E é muito engraçado, né? A gente vai tentar ser quem a gente é, a primeira coisa que a gente pensa é buscar com outras pessoas o que elas fizeram para ser quem elas são. E isso não tem atalho para isso. Não tem como você buscar fora uma coisa que você tem que buscar dentro. Então, assim, a afirmação de vida está 100% de acordo com quem você é, na sua autenticidade. E aí você pode decidir se você vai ser teimoso, estúpido e ignorante e deixar coisas além do seu controle dominarem a sua vida, ou se você vai realizar um grande esforço moral para tornar a sua vida tudo aquilo que você poderia ser. Então é isso que eu penso assim, um pouco sobre as ideias de Nietzsche e a TCC. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no joinha, comenta embaixo o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.